o campo inicial ele é 0, né? Se a gente considera com escoamento incompressível, o valor absoluto de pressão ele não é relevante aqui. O que é importante é a diferença de pressão, né? Então é o gradiente de pressão. Então, quando a gente joga aqui o valor 0, em vez de... Vou voltar para minha luzinha aqui. Se eu pegar lá 101, 325 Pascal, né, esse número aqui, um ATM, ele me consome aqui, se eu criar essa variável, ele me consome aqui 3, 4, 5 casas decimais aí, né? E na hora que a gente faz todos os cálculos com a variável pressão, né, que como a gente já conversou, né, existe todo um processo iterativo dentro dessa caixinha preta aí, né, não no caso do OpenFlow, mas dentro do software, existe todo um processo iterativo para se resolver os campos de velocidade e pressão, e a utilização dessas casas aqui ela não é muito recomendada, né? Porque isso apenas vai propagar um erro aí, a gente perde a precisão dessas 5 casas aqui. Então, também do ponto de vista numérico é interessante aí usar como pressão de referência o valor 0. Entende-se aí que o importante é o gradiente de pressão. Tá? Então, com isso aí a gente ganha essas 5, 6 casas de precisão aí, né? Então vai ser normal, 1 não vai ser Pascal unidade, 2 vai ser normal aparecer valores de pressão negativo. O que quer dizer isso? Negativo é que está abaixo dessa referência que estamos impondo, que é o 0. Ok? Bom, falado isso daí, a malha já foi. Condição de contorno já foi. Então aqui nós exploramos, né, o Control Dict, o Block Mesh, só para enxergar quem que eram os contornos, para poder entender aqui o U e o P. Né? A última pasta que falta aqui é o Constant. E dentro de Constant a gente tem essa pasta Polymesh, onde fica guardada a malha, e o Transport Properties, onde a gente coloca aí a viscosidade cinemática unia, metro quadrado por segundo, né, que é o valor 0,01. Né, então, de novo, aqui a gente não entra com o valor da densidade, né, porque tudo é dividido por rho, aí, né, equacionamento. Vamos ver se a malha já está feita aqui. Não. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui é justamente a criação da malha, né, usando aí o Block Mesh, como a gente já fez. Né? Então, com a instrução Block Mesh, a malha está feita. Né? Se a gente ver aqui como é que está essa malha, né, 20 por 20 é para termos aí, então justamente os 400 elementos, esses 400 volumes. São aí hexaédricos, né? Mas aqui nós temos 3 patches aqui, né? Então, quem que são esses 3 patches? A face em movimento, as faces que estão fixas e o frente e o fundo que é vazio, né? A gente para não resolver aí Navier-Stokes em Z. É feito toda uma verificação da geometria da malha. Aqui o envelope do domínio de cálculo, né, bounding box. Alguns detalhes da geometria. Um detalhe que sempre dá problema, se a malha está bem ruimzinha, é esse cara aqui, o skewness. Né?
O aceitável, o valor máximo aceitável aqui dentro do OpenFOAM é até 4, né, que está 10 a menos 14, está bem tranquilo, é uma malha muito regular. Né. O que é esse skewness? Ele mede, de certa forma, a deformação dos elementos. Né. Então, se tiver algum elemento muito deformado, uma célula muito deformada, esse número sobe bastante. Isso daqui a gente talvez aí vai ter mais problema lá com o Snap X-Mesh. Né. Mas aqui quando é apenas elementos hexaédricos usando Block Mesh, não temos normalmente problemas com relação a isso daqui. Então, diagnóstico em malha, ok, vida que segue. Podemos visualizar essa malha, né? Parafor. Ela, usando aqui Surface with Edges, ela aqui está, né, 20 por 20, em Z1 só, né, um modelo bidimensional. Né? Então todos os pads aqui, né, o verdinho aqui são as paredes fixas e o azul é onde a gente impõe a velocidade de 1 metro por segundo da esquerda para a direita. Sem muito segredo. Com a malha já disponível, a gente pode chamar o solver. Né? O solver, nesse caso, é o Icofor. Log Icofor. Aí, como 400 células, 400 volumes, ele resolveu rapidinho aqui, sem muita dificuldade. Né? E como a gente viu lá no Control Dict, para a gente ter aqui justamente esses resultados a cada 20 passos de tempo. Né? É constante aqui o passo de tempo e salva até o tempo final de 0.05. Se a gente observa dentro dessas pastas, por exemplo, aqui o 0,5, né? Existe aí o U e o P, que são os resultados. Né? Se a gente 0.5U, aqui nós temos os 400 valores de velocidade, né, das três componentes salvos aqui. Então, o resultado está aqui. Agora, claro que a interpretação disso aqui no arquivo TXT não é algo muito bacana de se fazer, né, não é nada intuitivo, e daí a gente faz uso da ferramenta de pós-processamento, o Paraview, no caso aqui acoplado, né, OpenFOAM, ou Parafor. Então, agora nós já temos disponível aqui os campos de pressão e velocidade. Esse é o campo inicial, né, o campo em repouso, velocidade zero nas parentes, condição de não escorregamento em 1 metro por segundo lá em cima. À medida que o tempo avança para 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né, esse é o escoamento que a gente tem. Não percebemos aqui, apenas olhando a magnitude da velocidade, a zona de recirculação que eu citei anteriormente. Né? A gente vai conseguir deixar isso em evidência usando aí o glyph, né, que são as setas, os vetores de velocidade ou as linhas de corrente. Vamos ver pressão aqui. Então, essa unidade aqui, isso daqui é em metro por segundo. Tá lá. E a pressão, nós temos aqui, né, como eu comentei, valores negativos, né, porque a nossa referência é o zero, não é a pressão atmosférica, porque aqui escoamento incompressível, o valor absoluto é irrelevante. Né. Aqui da mesma forma a gente pode colocar aqui a unidade, e aí fica a gosto do freguês.
importante sempre deixar aqui o valor da unidade. Bom, vamos ver aqui essa recirculação, né? Então, para deixar isso em evidência, velocidade, vamos primeiramente com glyph gerar aqui as setas. Existe uma gama de opções, né? Sempre que a gente usa essa opção da engrenagem aqui, essas opções elas aumentam ou diminuem. Estamos aqui a ideia é usar setas, usando o componente de velocidade, a gente pode ou não escalonar isso conforme a magnitude da velocidade. Vamos ver como é que fica aqui, né? Como a gente está usando a mesma cor com fundo, não fica muito perceptível, a gente pode deixar o fundo sólido e aí sim isso dá um contraste um pouco maior. Então, como na proximidade da parede a velocidade é zero, as setas, quando eu deixo ela escalonada pela magnitude, elas diminuem, né? Então aí a gente não consegue enxergar muito bem o que acontece aqui. Uma opção seria aumentar um pouco mais as setas ou tirar aí a questão dessa escala, né? Deixar sem escala, por exemplo, e aí sim a gente consegue ver aqui a recirculação mesmo nos locais onde existe uma baixa velocidade. O ruim dessa opção é que geralmente nas paredes aqui, onde é zero, ele sempre vai colocar uma seta, é zero, mais uma seta aqui na direção X para falar que tem velocidade imposta na parede, que ela é nula, né? A cor aqui ela é nula, mas o vetor ele aparece de qualquer forma. Então isso pode gerar também algum tipo de confusão, né? E aí tem que achar um meio termo aí que atenda aí a necessidade. Essa questão de visualização sempre é importante ressaltar na imagem aquilo que a gente quer discutir sobre o problema, né? Então é importante realmente tomar um cuidado ali de como é exposto essa informação. Bom, fazendo aqui as linhas de corrente, nós podemos também usar esse recurso. Vamos usar como fonte uma linha de alta resolução. 1000 pontos é muita coisa, talvez 50, ainda talvez seja muito. Aqui é a mesma história, né? O fundo, vamos tirar esse U aqui. As linhas de corrente, elas estão bem no meio do domínio, né? E aí o bloco, ele acaba atrapalhando um pouco. O que a gente pode fazer é o seguinte: